Agora, a gente passa para o assunto internacional com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sugeriu ontem que o país poderia assumir a faixa de Gaza e reerguer o território no esforço de transformar o lugar numa Riviera do Oriente Médio. A fala aconteceu durante uma entrevista coletiva depois do encontro de Trump com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e vamos ouvir um pouco do que ele disse. The U.S. will take over the Gaza Strip. And we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Bom, e o Frederico Duboc, nosso especialista em relações internacionais e editor de opinião de O Tempo, está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. E Fred, bom dia. Bom dia, Dani, bom dia a todos. Bom, Fred, essa a gente já esperava que houvesse uma negociação, né, algum tipo de movimentação nessa reunião de ontem em relação ao cessar-fogo, a Gaza, mas essa foi uma surpresa também aí para o próprio Netanyahu, né, essa declaração do Donald Trump. Exato. Durante o encontro, quando ele tocou nesse assunto, em vários momentos o Netanyahu aparecia, ou ele sorria, ou ele olhava meio parado, em silêncio, sem parecer entender que aquilo dali era verdade. E realmente é uma proposta que vai além do que a gente já havia tratado ontem na primeira análise, né? O que o Trump falou objetivamente foi: nós pretendemos ocupar Gaza, retirar a população de lá e promover a reconstrução e a melhoria econômica. Ele está em vista transformar o Gaza, que tem uma faixa litorânea de 40 quilômetros no mar Mediterrâneo, né? Ele quer transformar ali numa espécie de um balneário econômico semelhante ao que existe hoje em Sharm el-Sheikh, no Egito, que também ocorreu após uma guerra, que foi a Guerra de 67, entre Israel e Egito, e ali houve um crescimento. O Egito hoje movimenta em torno de 14 bilhões de dólares em turismo, né, incluindo essa questão. O Sharm el-Sheikh se tornou um balneário muito interessante para russos e europeus, né, então é uma movimentação significativa e ele vê isso, mas tem custos. Pois é, e é o que a gente queria falar um pouco sobre esses custos, assim, o que os Estados Unidos assumem quando se fala em recuperação, em reconstrução, né? Claro, se essa proposta avançar. Quais são esses custos de reconstrução de Gaza? O que precisa ser feito ali? Olha, nós podemos falar de dois tipos de custo. O primeiro é o custo econômico. A destruição foi estimada em torno de 18 bilhões de dólares. Matérias da Reuters divulgadas hoje de manhã cedo estimam que lá em torno de 50 milhões de toneladas de escombros, né, e entulhos que precisariam ser removidos. Isso daria um custo mais ou menos de 1,2 bilhão de dólares para essa retirada e reconstrução. Para você ter uma ideia, quando foi destruído o World Trade Center em Nova York em 2001, foi 1,8 milhão de toneladas e levou 8 meses para poder retirar aqueles escombros. Nós estamos falando em 50 milhões de toneladas. Uma área significativamente maior. Muito maior, né? Então, é uma coisa que vai levar muito tempo, vai ser um custo financeiro muito alto, né? E fora disso, da parte econômica, nós vamos ter também o custo de segurança. Há uma reação à população de Gaza a essa proposta que é estapafúrdia do ponto de vista deles, né, imoral, que seria retirar a população para poder construir uma área de lazer para o turismo de estrangeiros, né? Não se levou em conta essa movimentação de uma população de 2 milhões de pessoas, né? E parte do que acontece ali, né, não é uma retirada pacífica. Essas pessoas querem ficar. Já é motivo de um conflito entre Gaza e entre Israel, entre os palestinos, né, do Hamas, e Israel. Para você ter ideia do nível de conflito, de tensão que existe,
durante o período anterior aos ataques de 7 de outubro do Hamas a Israel, que levaram a essa guerra que já matou mais de 47 mil pessoas, né, haviam disparos diários de 1.100 foguetes de Gaza em direção a Israel. No período de 2023, logo depois desse momento aí, que foi esse daí que nós estamos vendo nas imagens, do ataque do Hamas ao posto de fronteira de Israel, né, em outubro do ano passado, de 2023, o que acontece? Você teve 7.500 foguetes lançados contra Israel. E Israel acaba precisando investir em segurança, né? Como, por exemplo, a construção do Domo de Ferro. É muito comum a gente ver os relatos de cidadãos israelenses falando que é muito difícil conviver com tocar de sirenes diário, né? Você tem que correr para abrigo de antibombas. E os Estados Unidos têm uma relação com Israel nesse ponto, que são 6 bilhões de dólares anuais investidos de Estados Unidos em Israel para o desenvolvimento e construção e aplicação do Domo de Ferro, que é uma defesa antiaérea antimísseis, né, e envolve outros sistemas, né? Nós estamos vendo ali o disparador de foguetes do Domo de Ferro, ele tem um alcance de 70 quilômetros ali. Você vê que a partir de Israel você veria o alcance dele até a faixa de Gaza, prevenindo o lançamento de foguetes. A defesa de Israel envolve ainda mais 2 sistemas, que é o Davis Sling, que tem um alcance um pouco maior, vai até 300 quilômetros. Ele poderia chegar a parte da Jordânia e também a maior extensão até o Líbano, né? E tem um sistema ainda mais sofisticado, antimísseis balísticos, que é o sistema Arrow, extremamente sofisticado, com um alcance de até 2.400 quilômetros, que aí abrangeria o Irã, a Líbia e o Iêmen, onde os rebeldes Houthis também lançam foguetes contra Israel. A questão da segurança não vai só nisso, não é o grande atentado. Existem vários tipos de atentados. Pode ser tanto o lançamento de um foguete, a explosão de uma bomba, até um militante com uma faca que vai até um civil que está esperando um ônibus num ponto de ônibus. Para você ter uma ideia, nesse ano, em 2025, o Shin Bet, que é o Serviço de Segurança Interno de Israel, em outra região, né, que é a Cisjordânia e Jerusalém, já conseguiu evitar em torno de 1.040 atentados contra israelenses nesse período. Esses são os que foram evitados. Então, há um temor de segurança dentro de Israel que movimenta tudo isso. Então, é esse jogo que Trump está entrando. É uma grande tensão social, né, que se reflete nesses atos de violência de um lado do outro, e que é um desafio também, né? Se concretiza essa ideia do Trump de tomar esse espaço, de tomar esse território e transformar num ambiente turístico, né? Num lugar, num resort de luxo, numa riviera, ele também tem implicações de negócio, né? Pensando que o Trump vem assim, com esse pensamento do Trump empresário, né? Como você mesmo disse antes da nossa conversa, o Trump Tower falando e não necessariamente o Trump presidente, essa preocupação com segurança afeta diretamente também a possibilidade de esse negócio dar certo, né? Exatamente. Olha, ele tá olhando de dois lados nesse momento, assim. Nessa nossa conversa anterior, a Dani havia falado, poxa, mas isso daí está combinando muito com esse Trump expansionista, né, que falou em ocupar a Groenlândia, ocupar o Canal de Panamá, né, e assumir outros territórios, o Canadá, e agora ele fala em ocupar a faixa de Gaza, né? Só que isso também é um lado do Trump. O outro lado é o Trump empresário, que também vê ali uma possibilidade de criar um Mar-a-Lago, que é o resort dele na Flórida, às margens do Mediterrâneo. Só que essa visão de negócios esbarra naquela questão que até surpreendeu o próprio Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. O jogo do longo prazo da segurança de Israel depende não apenas de cercar ou limpar, ou que nome você quiser dar,
para o que se pretende fazer em Gaza. É preciso garantir alianças, é preciso garantir uma coisa que Israel quer desde 1948, que é o reconhecimento de suas fronteiras. E esse movimento de Trump, ele está ameaçando não só o cessar-fogo, ameaça também as negociações para o reconhecimento de Israel como Estado pela Arábia Saudita, que além de ser um grande aliado dos Estados Unidos, é também um país de referência para a comunidade islâmica mundial. Então ele geraria um movimento ali, né, de manada, digamos assim, desses aliados. Se a Arábia Saudita reconhecer a existência de Israel, hoje poucos países reconhecem, né? Você tem o Egito, você tem a Jordânia, você tem os Emirados Árabes, você tem Bahrein, Marrocos e Sudão. Né? O Sudão não é um país árabe, é um país islâmico. Mas são poucos que reconhecem. Mas se a Arábia Saudita, que é, além de um país hegemônico no Oriente Médio, é também onde ficam os lugares sagrados da população islâmica. Dentro do preceito do Alcorão, há uma migração obrigatória na vida do muçulmano de que é visitar a Meca e espiar os seus pecados em torno da pedra sagrada da Kaaba, no Festival do Hajj. Nós estamos vendo a Kaaba, essa pedra negra, né, em formato de um cubo, é exatamente esse o Festival do Hajj, é um dos preceitos do muçulmano. Então o que nós estamos falando é a terra mais sagrada do islamismo, o seu governo reconheceria a existência de Israel e poderia garantir a segurança ao longo prazo de Israel. É um jogo muito perigoso, é uma proposta que já provocou reações internacionais da própria Arábia Saudita, que soltou uma nota dizendo que não aceita o deslocamento forçado do povo palestino, e o príncipe coroado saudita, o Mohammed bin Salman, que nós vimos ali com um véu vermelho, né, ali, assim, do principado, ele disse, ele não vai aceitar uma situação dessa. Sim, é isso, assim, é uma criação de um conflito, uma bola de neve que vai se criando, né, de um conflito que, beleza, acaba um conflito ali entre Israel ali na faixa de Gaza e a autoridade palestina, o Hamas, e passa-se o conflito para outro lugar, é quase que uma migração de conflito. Né, você poderia ampliar esse conflito indefinidamente, né, você amplia bastante. E também há uma pergunta de por que o Trump quer colocar tropas americanas dentro de Gaza, assumindo uma função que não é dele, não necessariamente dele, é uma preocupação especificamente de Israel, que já está sendo condenado internacionalmente por isso, né? E arriscando se envolver num conflito que ele, durante a campanha e no discurso de posse, falou que não ia entrar mais em conflitos. A gente tem, então, essas negociações, né, pelo cessar-fogo continuando aí nessa semana, com os enviados de Israel para o Catar, né, para discutir essa segunda etapa, mas aí agora ela deve tomar novos rumos, né, Fred? Com certeza. Então é para a gente ficar de olho aí nos próximos dias em como vai ser como vão ser essas negociações, o que vai ser resolvido e se realmente a gente vai ver nesse processo uma diminuição do conflito, né, uma redução desse conflito, uma extinção, como seria o ideal, ou se a gente vai entender que vai acontecer uma expansão, né, que vai, na verdade, piorar uma situação que já não é boa, que já é bem crítica aí no Oriente Médio.